Eu teria duas possibilidades hoje para fazer a palestra. Ou passar dicas práticas de comunicação para que pudessem usar, ou falar um pouco mais sobre a importância da comunicação na vida do advogado. E essa segunda parte, falar sobre a importância da comunicação na vida do advogado, eu acho que mexe um pouquinho com aqueles que precisam estar aí na lida, no dia a dia, principalmente precisando da sua comunicação para enfrentar, fazendo sustentação oral, enfrentando os clientes, nas reuniões com advogados. Esse livro que o Durso apresentou, Oratória para Advogados e Estudantes de Direito, tem uma história muito curiosa. A editora italiana que publica os meus livros, chama Itália Nova, um dia pediu que eu fizesse um livro de oratória para advogados, porque, segundo eles, lá em Bolonha, havia assim uma procura muito grande e eles acharam que o livro poderia fazer muito sucesso lá. Aí pensei um pouquinho, resolvi e fiz o livro. Agora, como é que eu pude fazer esse livro? Eu tinha toda a técnica da comunicação e nós temos algumas formas para aprender comunicação, para verificar como essas técnicas são aplicadas na prática. Ou nós estudamos os discursos dos padres, Padre Vieira, Manuel Bernardes, Monte Alverne, grandes pregadores que deixaram exemplos excepcionais. Nós temos alguns políticos que realmente fizeram discursos excepcionais no passado, alguns professores e principalmente os advogados. Então, desde muito cedo, eu fui colecionando, estudando, observando o discurso dos advogados, sem nenhum tipo de interesse, a não ser o aprendizado e até um certo deleite. Eu tenho hoje, provavelmente, mais discursos de advogados na minha biblioteca do que muitas faculdades de direito, porque é realmente apaixonante. Então, quando surgiu a oportunidade de fazer o livro, simplesmente pegar a técnica, verificar como essa técnica era aplicada pelos bons advogados e colocar no livro, foi exatamente o que aconteceu. E eu me encontrei com o Durso, irmão Durso, e na porta de um restaurante o dia, ele, ô Polito, como é que vai? Alguma novidade? Eu falei, olha, a novidade é que eu estou publicando um livro de oratória para advogados na Itália. Ele falou, mas como na Itália? E por que não aqui? Eu falei, nunca ninguém falou nada, não surgiu oportunidade. Não, vamos sim. E a partir dessa conversa surgiu a ideia de fazer o livro Oratória para Advogados e Estudantes de Direito, e tive a honra de receber a chancela da OAB, e o prefácio também desse livro é do Durso. Esse livro tem me dado muitas alegrias, porque as pessoas têm lido, têm comentado e têm mandado assim comentários elogiosos, que faz muito bem para o meu ego, evidentemente. E a paixão pela profissão do advogado nasceu de uma forma muito intensa quando eu tive a oportunidade de ver pela primeira vez em ação esse que foi o maior orador da história da advocacia brasileira, de todos os tempos, Waldir Troncoso Pérez. E fico triste porque o Troncoso faleceu faz 2 anos e eu tenho feito palestras para grupos de advogados, pergunto se se lembram do Troncoso e impressionante, pouca gente se lembra e a maioria não se lembra, porque não conhece o Troncoso. Então, o que eu tenho feito nas minhas palestras, de uma certa forma, é resgatar essa imagem do Troncoso. Então, o que eu faço? Eu vou falando a respeito das técnicas de comunicação e uso áudios e vídeo do Troncoso para ilustrar aquilo que eu estou transmitindo. E vou começar com essa declaração de amor que o Troncoso fez na OAB, quando ele recebeu o prêmio da Espada e da Balança, recebeu uma homenagem e, no agradecimento à homenagem, ele fala da sua paixão pela advocacia. É algo que realmente emociona muito. Vamos ver, vamos ouvir. Porque quando eu estava cansado da advocacia e eu ia descansar, eu só me retemperava na advocacia. Num processo de obstinação patológica, porque eu sempre a amei, porque ela vive dentro de mim, porque ela está incorporada a mim, porque ela é minha companheira, porque ela não se descarta de mim, porque ela não me é infiel, porque ela não me dá trégua, porque ela me persegue. E apesar de tudo isso, eu a amo. Eu digo para vocês, advogados, para poder dizer que aceito esta homenagem, que eu a aceito porque é um advogado,
aceito-a em meu nome pessoal. Aceito-a em nome da minha esposa e querida companheira Carminha. Aceito-a em nome dos meus filhos que se sentem honrados com ela. E que para que vocês compreendam bem, e para que vocês sintam bem, que realmente eu interpreto esta homenagem como a advocacia e não a mim. Numa tentativa de integração da advocacia com o homem. Para que vocês saibam e tenham consciência de quanto eu amo esta profissão. De como obstinadamente eu a quero. De como ela penetrou todas as emanações do meu espírito e do meu corpo. Eu digo a vocês aquilo que eu tenho repetido sempre. Que eu já pedi aos meus filhos. Com uma última vontade. Que me enterrem de beca. Porque se a vida for contingente e eu amanhã tiver apenas que me mineralizar, pelo menos eu estarei envolto no suor da minha beca, com a qual honradamente eu ganhei a minha vida. Mas se o transcendental existe, e se do outro lado alguma coisa nos espera, ainda assim eu quero ser enterrado de beca. Porque ela é que me ensinou a abrir a porta da cadeia. A verdade me ensinar a abrir a porta do céu. Muito obrigado. É emocionante. É emocionante e ele teve esse desejo cumprido quando faleceu, foi enterrado de beca, e o Luiz Flávio Borges Durso compareceu ao enterro, fez o discurso e fez menção a esse pedido dele no dia em que ele foi sepultado. O advogado sofre muito. Como eu disse, sai da faculdade com a imagem daquele que fala bem. Porque nós temos exemplos de advogados extraordinários, como Valdir Troncoso Pérez, Luiz Flávio Borges Durso, Edilson Mogenor Bonfim. Bom, podemos citar Evandro Lins e Silva, todos grandes oradores. E o próprio advogado costuma cantar em prosa e verso essa sua competência na comunicação. Por exemplo, Ernesto Leme, deixa eu ver lá, que ele diz: essa escola sempre foi um berço de oradores. Tivemos-los no passado e os temos no presente, entre seus mestres e entre os seus discípulos. Da eloquência dos lentes de outrora, invocarei apenas um exemplo: José Bonifácio. Mais próximos de nós, ostentou a congregação os vultos de João Monteiro, Brasílio Machado e Reinaldo Porchat. Nada direi quanto aos oradores do meu tempo nem do vosso. Eu os conheci e os conheço, e podemos proclamar com orgulho que esta casa mantém inalterável a sua velha tradição de eloquência. E aí o advogado assume essa responsabilidade e acaba, às vezes, achando que advogados que passaram para a história como grandes oradores foram efetivamente grandes oradores e não foram. Se nós perguntarmos se Rui Barbosa foi um grande orador, sim, o Águia de Aia, Rui Barbosa, não foi um grande orador. Mas parece que o advogado gosta de ter isso no seu DNA. Ele vem de pessoas que se apresentaram muitíssimo bem na tribuna. Eu tive o prazer de conviver com o professor Silveira Bueno nos seus últimos anos de vida. Silveira Bueno faleceu aos 94 anos, estudioso da comunicação. Em 1930, ele escreveu uma obra intitulada Califasia, Califonia, Calirritmia e Arte de Dizer, uma obra que foi utilizada até recentemente para o estudo da voz. Em 1933, escreveu a obra A Arte de Falar em Público, também publicada até recentemente. E aos 93 anos, eu convidei o professor Silveira Bueno para participar de um evento nosso, e ele foi, e com 93 anos, fez uma palestra de 34 minutos,
uma das coisas mais lindas que eu vi até hoje na minha vida. E nessa palestra, o Silveira Bueno, ele foi educado na Itália e tinha um leve sotaque italiano. Não é para imitar, mas quem conheceu o Silveira Bueno vai poder se lembrar por aquilo que eu vou dizer. Ele fala sobre a comunicação do Rui Barbosa, porque ele teve a oportunidade de assistir pessoalmente a 3 apresentações do Rui Barbosa. E ele disse o seguinte: o Rui Barbosa não tinha essa inflexão de voz. Quando ele começava a ler, porque nunca fez outra coisa senão ler, ele começava a ler num tom a 1/8 acima do normal em que ele se expressava. E durante 2, 3 horas, com aquela voz de tenorino, batendo nos ouvidos da gente, tá, 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 sem nenhuma inflexão de voz, sem nenhum gesto, nada. Era de morrer, era de matar a gente. Se ele viesse para este curso, o nosso, ele seria reprovado. E aí o Silveira Bueno desvenda o segredo. Ele diz o seguinte: Rui Barbosa era um orador para ser lido, não para ser escutado ou ouvido. O que ele escrevia era uma maravilha, ninguém escreveu melhor que Rui Barbosa, somente o padre Vieira, que foi o professor dele, mas para ouvi-lo era uma penitência. E aí nós começamos a analisar um pouquinho mais qual o melhor discurso do Rui Barbosa. Qual é o discurso mais divulgado? Qual é o discurso mais conhecido? Oração aos Moços. Esse discurso foi feito como quando Rui Barbosa foi convidado para ser o paraninfo da Faculdade de Direito em 1920. Ele ficou doente, eles tinham marcado a solenidade de formatura para o mês de dezembro de 1920, não pôde comparecer, esperaram um pouco mais, ele não se recuperava, estava doente ainda, então os estudantes, os formandos, foram até Petrópolis, onde ele morava, pegaram o discurso e trouxeram. E fizeram em março de 1921 a formatura da Faculdade de Direito. E quem leu o discurso, Oração aos Moços, aos formandos, foi o Reinaldo Porchat, que era o diretor da faculdade. Então vejam, nem o melhor discurso de Rui Barbosa foi proferido por ele. Aí fala, não, mas e o Águia de Haia? Essa história também é curiosa, talvez alguns não conheçam. O Brasil precisava participar da Conferência de Haia em 1907. E o Barão de Rio Branco, que era o ministro das Relações Exteriores, queria que o Brasil fizesse bonito. Então ele pegou os 2 melhores nomes que tinha à sua disposição, Joaquim Nabuco, que era o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, e o Rui Barbosa, que era o grande intelectual, admirado, idolatrado pela imprensa. Mas aí já começa a ter um jogo de ego. O Joaquim Nabuco não queria participar de um evento junto com o Rui Barbosa. 2 estrelas não conseguem brilhar assim no mesmo local. Então ele, muito diplomata, disse o seguinte: olha, eu como embaixador, eu não posso participar de um evento sem ser o chefe da delegação. E aí, diplomaticamente, disse, e Rui Barbosa, com a sua competência, com o seu preparo, jamais poderia ser o segundo, então eu não posso comparecer. O Barão de Rio Branco, sabendo que aquilo tudo era uma desculpa, porque eles não queriam participar juntos, ele resolveu montar uma delegação chamada a Delegação dos Águias, e aí incluiu Rui Barbosa e Joaquim Nabuco. Então Joaquim Nabuco, percebendo que era só uma tramóia para que ele pudesse ir junto com o Rui Barbosa, ele simplesmente negou, fechou as portas e não foi. E o Rui Barbosa foi então como uma das águias para esse evento. Por isso que ele foi o Águia de Haia. E muita gente fala, não, foi um águia, porque lá ele fez discurso em tantas línguas, falou, não foi um bom orador. Mas, por outro lado, nós temos, nessa mesma apresentação feita pelo Ernesto Leme, nós vemos ali o nome de um Brasílio Machado. Brasílio Machado, sim, foi um orador excepcional. Olha que eu tenho lido discursos de advogados, eu tenho estudado discursos de advogados, nunca encontrei um que pudesse superar em beleza, em inteligência, em presença de espírito esse do Brasílio Machado. Os abolicionistas de São Paulo resolveram fazer uma homenagem a José Bonifácio. Montaram uma solenidade bonita, bandeirinha, banda, tapete, então toda a comunidade presente. E convidaram Brasílio Machado para ser o orador da turma
e fazer aquela homenagem em nome de todos. Brasílio Machado montou o seu discurso, foi para a solenidade, e ali a grande surpresa: José Bonifácio não deu a mínima importância e simplesmente não compareceu àquela solenidade. As mesmas pessoas que estavam ali para aplaudir, para homenagear, ficaram revoltadas, estavam frustradas com aquilo. Vejam a situação do orador, tendo que homenagear o José Bonifácio, evidentemente que não poderia falar mal dele, homenageado, e ao mesmo tempo não poderia fechar os olhos diante daquela revolta que estava ali. Então, o que fez o Brasílio Machado de maneira muito habilidosa? Primeiro, tocou na ferida, dizendo que as pessoas estavam ali para prestar homenagem, mas que o homenageado não tinha comparecido, que isso poderia provocar uma revolta, e aí ele já começa a utilizar expressões, palavras que atenuavam um pouquinho aquela revolta. Mas se nós refletirmos um pouco, essa revolta deverá ser moderada. Depois ele fala do José Bonifácio, como era uma pessoa recatada, não muito dado mesmo a esses eventos, traça um perfil do abolicionista, e aí vem um momento de genialidade que eu nunca na minha vida vi igual. Eu vou ler para vocês, que é curtinho. Aqui está. Senhores, se não me fora consentido dominar as revoltas do pesar, que uma circunstância do momento instiga, mas que a reflexão modera, e eu pudesse, numa síntese enérgica, condensar as interrogações que mal se calam na boca de quantos me escutam, sob cada palavra minha, eu deveria sentir as palpitações de uma surpresa amarga, e em cada gesto deveria adivinhar o constrangimento. Por que nos reunimos? Para afirmar. E o que afirmamos? Uma homenagem. Mas quem pressuroso acode recebê-la? Ninguém. Pois que o eminente cidadão em cuja honra se organiza esta homenagem não pôde vencer as travadas linhas da solidão e da modéstia em que se isolou, e destarte se esquiva as exclamações que esperavam. Não, senhores, o que afirmamos não é um homem, é um princípio. Não é a estátua, é a significação. Não é o foco, mas a irradiação. Não é a pessoa, mas a propaganda. Ausente, agora que é o momento de genialidade, incomparável. Ausente, José Bonifácio se distancia, mas pela elevação. A luz, quanto mais sobe, mais se aproxima. A ideia, quanto mais domina, mais se eleva. Senti-lo ausente é mais significativo que o saudar de perto. Olha que coisa genial. Ele compara a ausência de José Bonifácio com a luz, dizendo que a luz, quanto mais sobe, mais ilumina, e José Bonifácio, quanto mais distante, mais importante para aquela causa. É de uma genialidade. Aí você diz assim, mas uma situação como essa talvez seja difícil ocorrer. Não sei se vocês se lembram que resolveram prestar uma homenagem lá na CBF para o João Avelange, certa vez. E os cartolas todos compareceram, menos João Avelange. E ali foi um momento, uma saia justa, porque eles não tinham uma inteligência de um Brasílio Machado para resolver o problema naquela oportunidade. Sobre a importância da comunicação, há um advogado, jurista, conhecido no mundo inteiro, e que escreveu uma obra extraordinária sobre oratória judiciária, Maurice Garçon. E Maurice Garçon, em um dos momentos do seu livro, ele diz o seguinte: passado o estágio, o advogado é entregue a si próprio. Se não completar sua educação aprendendo recursos de uma arte que terá que praticar sem lhe ter aprendido os segredos, se não exercer sobre seu pensamento e sobre a forma que lhe emprestar uma fiscalização rigorosa, permanecerá sem progredir, o mesmo homem que era, e antes aumentará seus defeitos do que suas qualidades. Aí é que está, porque não progride, não cresce e continua sendo o mesmo e até pode ser diminuído.
E quando o Troncoso participou de um dos eventos na nossa escola, ele falando a respeito da importância da comunicação para o advogado e como ele deveria lutar e se esforçar para que essa comunicação fosse desenvolvida, foi um dos momentos mais extraordinários. Vamos ver agora, quem não conheceu o Troncoso vai ver essa simpatia e essa eloquência excepcional. Vejam só. Olha o som, por favor. Se aplica a todas as outras profissões. Isso. Quero lhes dizer que um dia, conversando com um contemporâneo de escola e com um amigo, o Birajara Keltenejão, ele que ficou no mundo empresarial e distante do mundo da advocacia, e fazia pergunta a respeito de contemporâneos de escola. E eu fui lhes referindo àqueles que tinham tido maior ou menor sucesso, que tinham prosperado mais ou prosperado menos. E se verificou então que os prognósticos eram totalmente diversos daqueles que remontavam ao tempo de academia. E ele me perguntou, mas como pode acontecer isto? Por que não vingou, não prosperou, não se fecundou na vida um moço tão brilhante, tão estudioso, tão sério, tão limpo, tão bom? E eu, sem nenhum temor de errar, dizia o Birajara, ele foi tragado pela vida por uma razão, porque ele foi um covarde e ele foi um medroso. Mas vocês falando e vocês se expandindo, vocês não estão apenas sendo capazes de, nesta interação humana, se entenderem melhor, vocês estão libertando o espírito, vocês estão matando o medo, vocês estão criando uma maior capacidade de liderança. Parem, meditem, observem. A humanidade é extremamente covarde. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmá-lo. De maneira que aquele que tiver a capacidade de romper esta barreira do medo, que é um fantasma inexistente, que é uma ficção do espírito, que é uma fabulação da alma e que não existe, ele se está fortalecendo interiormente, ele está conquistando maior capacidade de liderança, ele pode ter um influxo maior no meio ambiental, ele expande o seu espírito que não pode ficar contido dentro de lindes e dentro de limites muito estreitos. É fonte catártica, purificadora da alma, é uma forma de robustecimento interior, é uma forma de, na expressão sartriana, existir, repito, sobretudo neste mundo muito hostil. É um espetáculo. Algumas pessoas estranham quando sabem que Goethe dizia que a música seria a mais bela das artes se não fosse a oratória. Ah, como é que pode ser isso? Então, quando nós vemos uma peça completa como essa, onde ele é o compositor, onde ele é o regente, ele é o próprio intérprete, aí nós começamos a entender realmente a importância e a beleza da comunicação, especialmente para o advogado. Todas as profissões precisam se preocupar sempre com a conquista do maior de todos os objetivos que devemos ter com a comunicação, que é a credibilidade, especialmente o advogado. Porque se o advogado não tiver credibilidade, se ele não tiver confiança, tudo se perde, corta pela raiz. Ele não vai ter a confiança do seu cliente, ele não vai ter a confiança do juiz, ele não vai ter a confiança dos seus pares. Para que possamos ter credibilidade com a comunicação, nós dependemos de alguns requisitos. E o primeiro requisito, e dos mais importantes, é a naturalidade. E aí eu vou me valer desse que foi considerado um dos maiores promotores de justiça da história do país e um grande estudioso da comunicação, Roberto Lira. Roberto Lira dizia o seguinte, a respeito do artificialismo e da naturalidade: em audiências e sessões da justiça,
sofro o automatismo, o esvaziamento, a despersonalização, sobretudo de jovens defensores e acusadores. Muitos deles conversam e escrevem com vivacidade crítica e criadora, mas quando têm a palavra, superestimam o aplombo, a mímica, o ritmo domesticados. Muitos voltam ao museu clássico, pigarreando para limpar a garganta, espigando o corpo, ajustando a gravata, esticando o paletó, não se transportam à tribuna como estavam ao natural. Aí é que está. Quanto mais natural, quanto mais espontânea for a comunicação, mais eficiente vai ser, mais credibilidade vai ter. Às vezes conversamos com um advogado, conta suas histórias, relata os seus casos, fala a respeito dos seus julgamentos, das dificuldades que teve que ultrapassar, dos desafios que superou, e quando ele se coloca numa posição mais formal, diante dos juízes, ele perde aquela leveza e começa a querer encontrar palavras diferentes, fazer outro tipo de construção, um outro tipo de comportamento que às vezes não está acostumado. Perde a leveza, perde a naturalidade. Mas para ter credibilidade não basta só naturalidade, porque se nós falarmos só com naturalidade, só vamos passar as informações. E quando nós falamos, nós não queremos só passar as informações, nós queremos envolver as pessoas, fazer com que elas participem da nossa causa, ajam de acordo com a nossa vontade. Por isso, além da naturalidade, é preciso falar com energia, com disposição, com entusiasmo, com emoção. Se nós não demonstrarmos interesse pelo assunto que estamos transmitindo, não podemos pretender que as outras pessoas se envolvam por esse assunto. Essa tem que ser uma concentração de sempre. Vai fazer uma apresentação, seja qual for a apresentação, tem que se concentrar. Antes de interessar alguém, antes de envolver alguém, eu preciso demonstrar que estou envolvido, que estou interessado pelo assunto que estou transmitindo. A respeito da importância dessa emoção, nós temos um exemplo extraordinário na história. Todos nós conhecemos Coelho Neto como um grande escritor, mas interessante, poucos sabem da história de Coelho Neto como grande orador, um dos maiores improvisadores que nós tivemos na nossa história. E Coelho Neto ocupava a cadeira número 2 na Academia Brasileira de Letras, e certa oportunidade ele teve a responsabilidade de saudar Mário de Alencar. Mário de Alencar estava chegando à academia para ocupar a cadeira número 21, que havia sido deixada por José do Patrocínio. E Coelho Neto, nesse discurso de saudação a Mário de Alencar, conta que, certa vez no Teatro Lucinda, lá no Rio de Janeiro, estavam presentes dois dos grandes oradores da história do país, José do Patrocínio e Silva Jardim. Os dois tinham sido amigos, tinham lutado lado a lado em causa da abolição dos escravos, para acabar com a abolição dos escravos. Só que naquela noite eram dois inimigos, eram dois adversários, porque Silva Jardim já havia abraçado a causa da República e isso contrariava os interesses de José do Patrocínio. Coelho Neto conta que o teatro estava lotado, totalmente lotado, as pessoas em pé, encostadas nas paredes, gente fora. Era o grande momento da vida política do Brasil. Inicialmente falou Silva Jardim irônico, aquela voz forte, ele se projetava muito bem com a sua personalidade, em pouco tempo começou a ser aplaudido e terminou a sua apresentação aplaudido de pé por todos. Chegou a vez de José do Patrocínio, e José do Patrocínio, talvez ainda ligado pelos laços de amizade, não querendo transformar o seu companheiro num adversário, começou a falar de uma maneira tímida, hesitante, gaguejante. E foi falando daquela forma gaguejante até que apareceram as primeiras vaias lá no fundo do teatro. E à medida que ele se expressava com aquela dificuldade toda, mais as vaias iam aumentando, até que chegou num determinado momento que não se conseguia mais ouvir José do Patrocínio. E quando todos imaginavam que ele estava perdido, que ele estava derrotado, Coelho Neto diz que eis que surge do alto de uma das torrinhas do teatro uma frase que atravessou aquele recinto e que bateu como uma espécie de chicotada no rosto de Patrocínio. Cala a boca, negro! Coelho Neto diz que José do Patrocínio ficou paralisado, as mãos enrijecidas, os olhos esbugalhados, e que depois daquele momento de paralisação, ele voltou a falar com tanta emoção, com tanto entusiasmo, atacando aquela voz anônima e atacando Silva Jardim, que
as mesmas pessoas que estavam vaiando passaram a aplaudir José do Patrocínio. E no final, carregado em triunfo nos ombros, ele teimoso, queria saber ainda quem tinha sido o covarde. Ele queria saber quem tinha sido a víbora que havia pronunciado aquelas palavras injuriosas. E ao seu lado, aquele que foi o grande companheiro de José do Patrocínio, chamado de esbanjador de talentos do Rio de Janeiro, o jornalista Paulo Anei disse: fui eu, meu amigo. Fui eu, porque você estava totalmente perdido, você estava arrasado, e somente uma frase que pudesse movimentar o seu coração, balançar o seu espírito, entusiasmar a sua alma, poderia trazer para fora novamente esse orador extraordinário que o Brasil inteiro passou a conhecer e que hoje admira tanto. Então vejam a importância da emoção. No momento em que José do Patrocínio, de derrotado, se transfigura, se transforma e conquista uma das vitórias mais importantes da sua carreira. Para ter credibilidade, portanto, temos que ter a naturalidade, sermos nós mesmos, falar com emoção. E aí há também um terceiro requisito importante, que é a demonstração de conhecimento sobre o assunto. Vocês perceberam que eu dei um destaque especial à demonstração. É bem isso. Não basta só conhecer o assunto. É preciso demonstrar esse conhecimento quando nós falamos. Eu estou atuando como professor de oratória há 37 anos. É uma longa carreira, a maioria, quanto idade você tem? 21 anos. Pois é, quando você nasceu eu já estava há 16 na lida aí. Falei, deixa eu aprender durante 16 anos, que esse rapaz ainda vai fazer curso comigo uma hora lá. E já ouvi muita besteira ao longo desse caminho. Houve uma época que se dizia até com muita ênfase o seguinte: político, essa história de falar em público é besteira. Isso é coisa de gente vaidosa, isso é coisa de gente metida que quer aparecer. Principalmente quem falava mal tinha esse tipo de opinião. Nada mais errôneo, porque se alguém se apresenta de uma forma tímida, acanhada, insegura, desconfortável, na cabeça do ouvinte alguém se comporta dessa maneira porque não tem domínio sobre aquilo que faz. Se não tem domínio, é porque não tem conhecimento. Se não tem conhecimento, não tem autoridade. E se não tem autoridade, não tem credibilidade. Aquele que fala com segurança, com desenvoltura, com desembaraço, demonstra naturalmente que o assunto está transpirando na sua comunicação. E se o assunto transpira naturalmente, é porque ele faz parte da nossa experiência, faz parte da nossa pesquisa, faz parte da nossa atividade. Portanto, estão condenados a falar bem, não existe outro caminho. E essa demonstração de conhecimento precisa ser utilizada, às vezes, nos momentos mais inesperados. Como eu disse, eu ia fazer a minha apresentação hoje com o respaldo do Valdir Troncoso Pérez. Mais uma vez eu vou recorrer a ele. Um julgamento em São Paulo, que foi muito projetado, transmitido pelas emissoras de rádio, foi o do Lindomar Castilho. O Valdir Troncoso Pérez foi o advogado de defesa e o Márcio Tomás Bastos foi o advogado da acusação. E a situação do Troncoso era muito delicada, porque o Lindomar havia entrado numa boate na frente de várias testemunhas, deu 5 tiros na cabeça da ex-esposa Eliana de Gramont. É um crime terrível. Então ele estava muito limitado na sua defesa. Então ele usava de tudo. Eu me lembro de um argumento que ele utilizou, foi até risível, dizendo que o Lindomar, a Eliana toda esfuziante, com a sua juventude, com a sua beleza, e ele já ali arqueado pelos seus 40 anos de idade. Imagina 40 anos de idade e arqueado. E outro argumento que ele usou, e a criança sempre disse para os pais: será que eu vou crescer? Será que eu vou ser grande? Será que eu vou ser grande? Será que eu vou crescer? E Lindomar não conseguiu isso, por mais que tivesse vontade quando era criança, porque continuou baixinho. Quer dizer, foi usando o que tinha. Até que num determinado momento ele encontrou um ponto na sua defesa que tinha consistência. Ele disse aos jurados: jurados, vejam bem, encontrem aí, vocês vão encontrar nos autos. Ele deu à sua filha, sua esposa, uma casa com usufruto vitalício.
Disse, vou repetir, com usufruto vitalício. O Márcio Tomás Bastos, percebendo que aquele argumento poderia ter uma certa consistência, entrou com uma ironia, disse, pena que durou pouco a vida dela. Quer dizer, usufruto vitalício e mata logo depois. O Troncoso, percebendo que o argumento era bom, mas que ele poderia ser desestabilizado por causa daquela ironia, o que ele fez? Ele disse, se for para falar sério, nós vamos falar sério. Agora, se for para brincar, eu vou fazer disso aqui um circo. Durou muito, quer dizer, durou muito a seriedade do debate. E o Márcio Tomás Bastos, do outro lado, aproveitando o momento para a ironia, disse, durou um ano, quer dizer, durou um ano a vida dela depois que recebeu a casa. E aí o Troncoso parte para cima, e é um momento, vocês não vão conseguir ouvir no áudio, ele dizendo, durou um ano, e que durou pouco a vida dela. Mas assim que chegar no momento, eu falo como se fosse o Márcio Tomás Bastos, e aí vocês vão vendo esse duelo, em áudio também. Vejam pontos altos da sua personalidade que são denegridos. No documento prefixado por ele quando ele se separa de Eliane. Quando ele já desconfia de Eliane, ele faz a doação de um apartamento à sua filha. Com usufruto vitalício. Eu repito, os senhores têm aí o contrato com usufruto vitalício. Vossa Excelência, se pretende fazer comicidade, nós vamos montar um circo. Se Vossa Excelência quiser conversar sério, nós vamos conversar sério. Durou muito. Um ano. Então será que ele foi dar um apartamento na televisão que ia matar daqui a um ano? É um apartamento, Vossa Excelência é o presidente da ordem, um advogado de grande talento. É de uma mediocridade esse rapaz que não tem conta. Isso não fica bem para Vossa Excelência. Espetacular. Aí é que está, é a presença de espírito, mas isso só vem com o domínio, com o conhecimento, com o preparo e a demonstração de conhecimento pela comunicação. Eu vou arriscar aqui, vamos ver se dá certo. Eu convidei na verdade, foi a primeira vez em que o Troncoso compareceu a um evento nosso. Nós fazíamos as formaturas do nosso curso de oratória, de expressão verbal, e eu tinha muita vontade de levar o Troncoso para um evento, mas ainda mais depois de um julgamento como esse, por exemplo, a agenda dele estava milimetricamente tomada, não tinha espaço para nada. Tinha gente que até matava só para ser defendido pelo Troncoso, que era uma coisa impressionante. E fiz algumas tentativas, e numa dessas nossas formaturas, uma das formandas, uma advogada chamada Romana, disse, Polito, eu sou muito amiga do Troncoso, eu tenho certeza que se o convidar, ele vai comparecer à nossa solenidade como paraninfo. Você vai realizar um antigo sonho meu. Há quanto tempo estou tentando trazer essa fera e não consigo. A Romana, como amiga, foi, convidou, ele como amigo aceitou. Mas ele imaginou que ela estivesse convidando para tomar um cafezinho com alguns amigos, bater um papo, não sabia do que se tratava. Quando ele chegou, a primeira surpresa dele, mais de 500 pessoas. Todo mundo bem vestido, dia de formatura vai todo mundo com roupa de missa. Quem é de Araraquara como eu, ou do interior, sabe o que eu estou falando, roupa de missa. E lá na formatura funcionava assim, o aluno recebia o certificado de conclusão, ia para o microfone, aproveitava aquela plateia numerosa e deixava ali a sua mensagem. E todos se saíam maravilhosamente bem, já tinham passado pelo curso, estavam muito bem treinados, era um show de comunicação, alegria, todo mundo falando assim com muita desenvoltura. E o Troncoso, com a experiência dele, imagina 50 anos atuando no tribunal do júri, ele não imaginava que pessoas que estivessem se formando naquele momento poderiam enfrentar uma plateia numerosa como aquela e fazer apresentações tão brilhantes. Os alunos terminaram de falar, chegou o momento do paraninfo. E ele, se fosse um oradorzinho normal, o que ele diria? Olha, estou encantado, maravilhado com essas apresentações que vocês acabaram de fazer. Ele consegue, de improviso, sem ter se preparado, fazer um discurso excepcional, porque o que ele fez? Ele tinha duas informações conhecidas. Uma,
a competência dos alunos, a desenvoltura dos alunos, e a outra informação conhecida era o fato de a formatura se realizar num sábado pela manhã, Então o que ele fez? Ele separou essa mensagem principal e procurou, com a sua competência de orador, tornar essa informação mais interessante e mais atraente. O que ele fez? Ele começou citando um trecho de um livro que, segundo ele, tinha lido muitas vezes, uma obra do Henri Frédéric Amiel. E, após a citação desse trecho do livro, ele faz a ligação com aquele assunto que seria o assunto principal e deu ali um show de comunicação. Eu vou tentar falar de memória, para que vocês vejam a admiração que eu tenho pelo Troncoso, que é uma peça oratória excepcional. Ele diz assim: formandos de hoje, na minha adolescência, com a pertinácia de todos os dias, com a contumácia de fazê-lo incessantemente, eu lia e relia com uma avidez infinita de espírito aquele, que ao menos àquela altura era para mim o homem que pontificava no plano da elaboração mental e que era capaz de adentrar todas as profundidades da alma. O extraordinário humanista suíço que foi Henri Frédéric Amiel. Dizia ele na sua obra, entre tantas coisas, que notoriamente o homem tem duas almas, a alma diurna e a alma noturna. Que o homem pensa uma coisa durante o dia e que o homem pensa outra coisa durante a noite. Que durante o dia o homem se aproxima da realidade, as suas qualidades de animal se assentam, ele é mais rústico e mais primário. À noite, seu espírito é mais leve, baila, dança, é mais suave e ele se aproxima de Deus. Então, quando eu vinha para cá, perguntava-me se seria possível uma turma de formandos enunciar, falar, verbalizar, discursar às 9 horas, logo depois de ter despertado durante o dia e num dia de sol. Parecia-me cáustica e antiestética essa dimensão e que seria muito mais fácil para vocês produzirem se o espetáculo fosse noturno, quando realmente parece que o homem se aproxima do Criador e o espírito fica muito mais refinado, requintado para construir o pensamento. Mas afinal, cheguei à conclusão de que mesmo na ostensividade do sol, mesmo que a dia claro, mesmo que ao amanhecer, não foi possível destruir-se a capacidade criativa de cada um de vocês, o que me deixou profundamente satisfeito. Então veja, ele tirou lá da manga, na hora de falar, criando no próprio instante da sua apresentação. Isso é demonstração de conhecimento, é o preparo que nós utilizamos nos momentos mais difíceis. Eu falei do Valdir Troncoso Pérez como sendo o maior orador que eu conheci na história do direito. Agora, o maior orador que eu tive a felicidade de conhecer, você nunca ouviu falar nesse nome, Blota Júnior, já ouviu falar? Você já. Você nunca... Não, porque eu falo Blota Júnior, vira do lado e fala, que banda mesmo que ele toca, que eu não... Foi o maior apresentador da televisão brasileira de todos os tempos. Um orador excepcional. O Blota colocava na prática, numa tribuna, tudo aquilo que a oratória poderia ensinar. Mas eu falo no Blota hoje, ninguém mais sabe quem é. E isso já há muito tempo. E uma amiga do Blota, a Hebe Camargo, percebendo que ele estava assim, partindo para o ostracismo, meio desconhecido, resolveu prestar uma homenagem ao Blota num programa dela e mostrar a essa juventude quem foi esse grande apresentador de televisão e matar a saudade daqueles mais antigos. E lá durante o programa, ela, num determinado momento, deu a ele uma caneta de ouro de presente. Deu a caneta de ouro e mais ou menos com o seguinte comentário: olha, Blota, nós gostaríamos que você, com essa caneta de ouro, pudesse, quem sabe agora, assinar um contrato com a televisão. Porque a televisão não pode ficar sem o orador com a sua competência. Que você assine um contrato aqui com a SBT, com a Cultura, com a Globo, porque não foi falando tudo. Mas que você assine um contrato com a televisão. Ela não foi gentil, não foi amiga, não foi simpática. Agora, vamos nos colocar um pouquinho do lado do Blota. O que ele poderia estar ouvindo nas entrelinhas? Ô, pessoal, o Blota está sem emprego. Quem sabe agora ele pode assinar um contratinho com a televisão. Agora, como é que ele poderia dizer para a sua amiga tão querida, que estava sendo tão simpática, que ela estava enganada? Aí é que entra a presença de espírito e a competência do orador.
Primeiro ele falou da amizade que tinha com a Hebe, quando ele apresentou pela primeira vez, ela tinha 14 anos, imagine que amizade antiga é essa. Depois falou da amizade da esposa dele, a Sônia Ribeiro, com a Hebe, como elas faziam viagens juntas. Falou da forma carinhosa como a Hebe tratava os seus colegas de profissão, ajudando sem mencionar isso, e é verdade, tem muitos casos que fiquei sabendo em que ela ajudou e nunca fez alarde disso. E depois entra com a sua competência de comunicação, utilizando um lado poético da sua comunicação, dando uma resposta que é uma página maravilhosa de oratória. Quem conheceu vai matar a saudade, quem não conheceu vai se lembrar, vai saber agora, porque eu considerei sempre esse orador excepcional. Hebe, o que você arrumou dessa vez, hein? Ai, agora, olha aqui, é outra linda caneta de ouro. Mas essa, eu quero que você guarde para você assinar um próximo contrato com a televisão, porque a televisão brasileira está lhe devendo isso. Eu, como telespectadora, eu não me conformo da televisão brasileira não ter um apresentador com as qualidades do Blota Júnior e não estar na televisão. Então, essa caneta tem que dar a nós, telespectadores, a sorte de você assinar um contrato. Seja aqui, seja na Manchete, na Bandeirante, na Globo, por que não, na CNT, Cultura, TV Cultura. Nós queremos você na televisão, Blota. Hebe, se eu tivesse... Se eu tivesse ainda a capacidade de resistir à emoção, que já não tenho, eu poderia dizer que você, sempre com esse coração tão grande, tão alto, tão generoso, vocês não sabem o que é que a Hebe já faz e já fez pelos seus amigos. Quanta coisa, discretamente, anonimamente, ela vai para atender, vai para ajudar, sem envergonhar ninguém, sem criar constrangimentos, sem alardear isso. Desde que eu conheço a Hebe, conheço há pouco tempo, a primeira vez que eu a apresentei, ela tinha 14 anos, ela, portanto, é minha queridíssima amiga, aí não faz muito tempo, minha queridíssima amiga como irmã, foi como irmã de Sônia, ela... Sônia, Nair Belo, uma querida amiga Rosinha Goldfarb, de vez em quando tiravam férias conjugais. E lá iam as 4 menininhas para Paris. Passavam 15 dias comendo, bebendo, morrendo de dar risada, usando o 46 prodigamente e vindo depois para o Brasil com a alma novamente liberta. Portanto, esta grande saudade que eu tenho da Hebe, que faz com que ela realmente seja essa querida companheira. Eu diria, um pouco poeticamente, que no momento em que eu me encontro e a televisão brasileira não tem muito mais interesse na minha participação, o fato é que eu já penetrei, na minha idade, no que eu chamo as doces penumbras do outono. Eu estou naquele momento em que no outono, no crepúsculo, as árvores vão perdendo um pouco das suas flores, das suas folhas, mas adormecem muito tranquilamente, certas de que já cumpriram toda a sua finalidade. Já hospedaram pássaros que nelas fizeram seus ninhos, já floriram e já enfeitaram as paisagens, já deram frutos e, portanto, alimentaram apetites, enfim, cumpriram dignamente essa missão. As suas raízes estão fundadas, elas pertencem a essa paisagem e não precisam necessariamente retornar à atividade do passado para se sentirem certas de que um dia na vida puderam e souberam cumprir a sua missão. É um espetáculo. É emocionante. Olha que eu ouço isso há quanto tempo e fico emocionado, arrepiado cada vez que ouço. Vejam, e tirando isso no momento em que está falando, demonstrando aí o seu preparo, demonstrando o seu conhecimento, toda a sua capacidade de comunicação. Portanto, nós estamos falando a respeito da credibilidade, que é o que existe de mais importante na comunicação do advogado. Para ter essa credibilidade, nós vimos a importância da naturalidade, a importância de falar com emoção e a importância dessa demonstração de conhecimento pela competência também da sua comunicação. E para encerrar, o quarto e último pilar básico importante para a comunicação,
para ter credibilidade com a comunicação é ter uma conduta pessoal exemplar, é ser coerente. É impressionante como, às vezes, nós negligenciamos, porque nós somos pessoas inteligentes, deixa eu me incluir aí no grupo, e por sermos inteligentes, nós sabemos que algumas qualidades são importantes para a projeção da nossa imagem. Por exemplo, uma pessoa que seja organizada, olha que qualidade boa essa. Aquele que tem espírito de trabalho em equipe, por mais solitário que possa ser o trabalho do advogado às vezes, se ele não contar com uma equipe competente, pouco ele pode fazer. Bom, sabemos que essas qualidades são importantes e que projetam muito bem a nossa imagem, e como somos inteligentes, nós queremos tanto, desejamos tanto essas qualidades, que às vezes falamos como se já as possuíssemos. Só que as pessoas que estão à nossa volta percebem que a história é um pouco diferente. Aquele que fala que ser organizado é importante, você olha, é meio bagunceiro. Aquele que fala que trabalhar a equipe é fundamental, você observa, é um isolado, um solitário, não se envolve com ninguém. Começa a existir aí um divórcio, começa a existir um descompasso entre a palavra e a atitude, e a credibilidade vai embora. Eu passei os exemplos dos advogados, mostrei Valdir Troncoso Pérez, Márcio Tomás Bastos, mostrei o Blota Júnior. Blota Júnior foi advogado também, pouca gente sabe disso, grande advogado. Agora eu vou, para encerrar, mencionar um padre. A melhor aula de oratória ministrada até hoje foi o Sermão da Sexagésima do Padre Vieira, 1655. Os padres estavam perdendo seus fiéis naquela oportunidade, e Vieira foi fazer uma pregação mostrando o que era importante na comunicação dos padres para que eles pudessem ter sucesso nesse trabalho de catequização e também de recuperação daqueles que estavam saindo da igreja. E ele deu um puxão de orelha nos padres, na verdade, com esse sermão. Vale a pena ler o Sermão da Sexagésima, ele é tão importante que ele abre os sermões do Padre Vieira. Pode ser encontrado na internet até com facilidade, ou comprar separadamente o Sermão da Sexagésima. E num determinado momento, sobre essa questão da coerência, Vieira diz o seguinte aos padres: sabem, padres pregadores, porque fazem pouco abalo os nossos sermões? Porque nós pregamos apenas aos olhos. Nós pregamos apenas aos ouvidos, nós não pregamos aos olhos. Sabem por que o Batista convertia tantos pecadores? Porque assim como as suas palavras pregavam aos ouvidos, o seu exemplo pregava aos olhos. Então é a coerência entre aquilo que falamos e a forma como nós nos comportamos. Fora isso, pessoal, é uma questão de regrinha simples de comunicação, é o fato de você falar com um volume de voz adequado para o ambiente, é o fato de você ter uma pronúncia correta das palavras para que as pessoas possam entender, é o fato de você ter um ritmo de fala alternando o volume da voz e a velocidade da fala para que a fala seja envolvente, é o fato de você usar um vocabulário adequado para a circunstância. Você, diante de advogados, utilizando termos próprios do direito, facilita a comunicação, projeta uma imagem profissional positiva. Agora, vai utilizar termos do direito diante de pessoas leigas, não familiarizadas com esses termos, começa com jurisprudência firmada, direito consuetudinário, súmula vinculante, vai ter problema com a sua comunicação. É o fato de prestar atenção e observar se alguns vícios não estão se intrometendo na comunicação. Né? Tá? Ok, certo, percebe? É chato isso. Todos esses fazem parte da família do Oné. Oné é o chefe dessa máfia, ele que comanda essa tropa toda. Agora, por que a pessoa usa Oné? Primeiro porque não tem consciência. Eu vejo em sala de aula, eu faço uma gravação de um aluno, 2 minutos, na hora de assistir ao tempo ele fica desesperado, ele começa a contar 35 nés em 2 minutos, nunca na vida imaginou que produzisse tantos nés, se sente desconfortável e vai eliminando. O né existe também por insegurança, a pessoa quando está insegura, ao invés de afirmar, ela pergunta, olha como eu disse, ao invés de afirmar, ela pergunta, eu afirmei, se eu estivesse inseguro provavelmente diria assim, ao invés de afirmar ela pergunta, né? Aí você precisa do né. E o né serve também como uma espécie de apoio para que a pessoa possa procurar a palavra seguinte ou a sequência do raciocínio. Ela finge que está perguntando, mas na verdade só está tentando ganhar tempo para procurar a sequência do pensamento. Qual é o vício do Lula? É o sabe. Então quando o Lula diz assim, porque lá na Palestina, sabe, é porque não sabe aquilo que ele vai dizer, só está tentando ganhar tempo.
Se usar 3, 4 numa apresentação, faz parte da naturalidade. Outro vício muito chato. Por que fica com esse O pensamento é muito rápido. Ele é muito mais rápido que as palavras, a pessoa já sabe o que vai dizer, mas as palavras não apareceram para identificar o pensamento. É como se a pessoa dissesse, eu sei o que eu quero dizer, e fica com esses sons irritantes. A pausa silenciosa é muito mais produtiva. A pausa silenciosa pode valorizar a informação transmitida, pode criar uma expectativa sobre o que vamos dizer. A pausa silenciosa é sedutora, demonstra domínio, controle, poder sobre a apresentação. Usou 3, 4, 5 numa apresentação, faz parte da naturalidade também. Esses cuidados nós temos que ter. Cuidado, não combina com advogado, por exemplo, ficar usando palavrão, gíria numa apresentação. Temos tido exemplos aí, pessoas que ultrapassam uma linha e imaginando que estão entrando assim, com uma comunicação bem-humorada e, na verdade, estão caindo na vulgaridade. Isso tira a credibilidade. Ter uma postura correta, não ficar todo torto na frente, apoiado sobre uma perna, sobre a outra. E aí você fala assim, não se apoie sobre uma perna, sobre a outra. Aí outro quer caprichar demais, aí fica com as pernas abertas lá na frente. Não pode, então eu vou fechar. Aí não consegue se equilibrar. Pernas levemente afastadas, isso dá um bom equilíbrio ao corpo. O movimento, quando existir necessidade para esse movimento, para dar ênfase a uma palavra, para reconquistar uma parte do grupo que começa a se perder. Não gesticular demais, não gesticular de menos, fazer com que o gesto acompanhe perfeitamente o ritmo e a cadência da fala. Olhar para as pessoas, isso é importantíssimo. Eu olho lá para o fundo da sala, percebo alguém lá mexendo na revistinha, vendo a sequência do programa, ali do outro lado já acertando a agenda do celular, aqui desse lado, paradão. Viajou, já foi embora. Aqui na frente o outro procurando um ombrinho para descansar. Tem algo errado acontecendo com essa comunicação. Nós temos tempo de mudar a postura, mudar a gesticulação, mudar a inflexão de voz. Podemos até mudar o ritmo da apresentação e, quem sabe, reconquistar as pessoas que começam a se perder. Se nós não olharmos, como é que vamos saber se as pessoas estão gostando, se estão entendendo, se estão acompanhando? Pessoal, e não é só para falar em público, isso no dia a dia. É muito desagradável quando nós conversamos com uma pessoa e ela fica ali, olhando para baixo. Depois de um tempão, ela levanta a cabeça. Você pensa que vai olhar na sua direção e ela olha para cima. O que é que demonstra? Inibição, falta de educação, falta de interesse, é só ponto negativo. Não fugir com os olhos, mas também não vai cair no outro extremo. Aquele que começa a falar e olhar fixamente. Marcação cerrada, homem a homem, não dá espaço. O outro fica meio sem jeito, sinto que está pintando um clima aí. Cuidado para não ser invasivo. Então vejam, você tendo esse volume adequado, esse ritmo com alternância da velocidade e da intensidade, pronunciando bem as palavras, usando um vocabulário adequado, sem vícios, um posicionamento elegante, uma gesticulação harmoniosa com aquilo que você está dizendo, olhando bem para os ouvintes, nós vamos conseguir valorizar ainda mais o conhecimento que possuímos a respeito da matéria que vamos tratar. Eu gostei muito de estar com vocês hoje aqui. Nesta manhã, eu estou encerrando o meu curso lá na minha escola. Dei um jeitinho de deixar os professores tomando conta para o início, mas eu não poderia mesmo deixar de aceitar um convite tão simpático que é feito sempre pelo Durso, e venho aqui com muito prazer. Eu espero que tenha sido para vocês tão agradável quanto foi para mim. Muito obrigado, felicidade, pessoal.